Olá, seja muito bem-vindo ao Fé em Dia. Hoje é a reflexão de número 3, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa é uma verdade bíblica que infelizmente não tem sido uma regra unânime entre as lideranças cristãs. Existem líderes em desobediência a estes versículos, ferindo o rebanho de Jesus. E isso tem feito com que pessoas rejeitem por completo o corpo de Cristo, que é a sua igreja espiritual. Eu não posso deixar que aquele que me feriu me impeça de ir até aquele que pode me curar. É doloroso quando pessoas que deveriam nos amar, cuidar e apacentar nos ferem. Isso causa uma ferida emocional em nossa vida. Mas essa ferida emocional não pode nos impedir de ir até aqueles que podem nos curar. Muitas vezes pessoas são feridas por um líder religioso, em uma instituição religiosa, e elas acabam abandonando todo e qualquer lugar ou pessoa que remeta àquele ambiente, evitando essa má lembrança. Isso é compreensível e pode ocorrer com uma certa frequência, mas a verdade é que nós não devemos abandonar o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é sim feito por pessoas. A Igreja de Jesus Cristo é feita por uma congregação de pessoas, por pessoas que se reúnem, que são pastoreadas com um pastor. Isso pode ser ou não uma instituição formal, pode ou não ter um prédio com um lindo letreiro na frente, mas a verdade é que todo discípulo de Cristo, todo aquele que quer seguir aos passos de Jesus Cristo, não pode andar sozinho, pois o Evangelho de Jesus Cristo não funciona quando vivemos sozinhos, quando vivemos isolados, mas o Evangelho de Cristo funciona quando vivemos a nossa vida em uma comunidade de fé, ou seja, onde estamos reunidos com mais pessoas que professam essa mesma fé e que seguem esse mesmo Jesus. Por isso, sim, você precisa andar com pessoas que seguem a Cristo. Você precisa ser pastoreado por alguém que segue a Cristo, porque é nesse ambiente, é nesse lugar que você será curado. Muitas pessoas confundem uma falsa religiosidade com o Evangelho. Existem muitos lugares onde a religiosidade tomou o lugar do Evangelho, onde os ritos e as aparências são mais importantes do que a pregação do Evangelho, onde tudo conspira para o ego do líder daquele lugar. Nesse caso, esse lugar já não faz parte da igreja de Jesus, ou porque não prega o evangelho verdadeiro, ou porque se renderam ao dinheiro, ao status, ou até mesmo porque se renderam ao poder e influência que conquistaram. Esse tipo de lugar nada tem a ver com a verdadeira igreja, que Cristo deu início entre os judeus em Israel, e que se expandiu entre todo o mundo da época, através de Paulo e demais discípulos. A igreja primitiva era uma igreja onde haviam pastores, onde as pessoas se reuniam e onde elas eram apacentadas e ensinadas, onde admoestavam e cuidavam umas das outras. O perigo de rejeitar toda e qualquer instituição religiosa é o perigo de estar rejeitando a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Por isso, não se isole, não viva completamente sozinho, longe do corpo de Cristo, mas faça parte, viva em comunidade e experimente assim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida.